Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, como a professora Roberta falou um pouquinho, eu me chamo Iberê Machado, sou presidente de uma ONG chamada Instituto Boitatá, acho que quase todos vocês conhecem, né? Eu estive aí em Corumbá o ano passado, foi um grande prazer conhecer a grande maioria de vocês. Também foi um grande prazer conhecer a professora Roberta, queria agradecer a ela pelo convite de poder falar alguns minutinhos com vocês sobre divulgação científica. E eu espero que a gente possa conversar bastante sobre toda essa parte de divulgação, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho dentro do Instituto Boitatá e eu espero que ajude um pouco vocês a produzir um pouco de informação também. Então, primeiro de tudo, o que acontece? O Instituto Boitatá, para quem não conhece, ele é uma ONG. Deixa eu arrumar aqui a apresentação. Ele é uma ONG que a gente trabalha principalmente com a fauna brasileira, tá? A gente trabalha tanto com aves, com mamíferos, mas a gente trabalha principalmente com répteis e anfíbios. Vocês já tiveram as aulas de zoologia, obviamente, né? Então não preciso ficar falando o que é réptil, o que é anfíbio. Mas por que a gente focou nesses táxons? A gente focou neles principalmente por causa do preconceito que as pessoas têm em cima deles e também porque não existe nenhuma outra instituição que trabalhe especificamente, instituição, que eu digo é a ONG, né? Que trabalha especificamente com répteis e anfíbios. A gente tem várias outras instituições do terceiro setor que tem alguns projetos relacionados com esses táxons, mas não que se foquem especificamente neles, né? Aqui no Brasil, eu digo. Então, o que acontece? A nossa ONG hoje, ela é gerida por 6 pessoas, tá? Então, eu sou o presidente, o Werther Ramalho é o vice-presidente, depois a gente tem a Tatiane Pisa Jardim, a Gabriela Mesquita, o Vinícius Guerra e o Denis Ferraz. Cada um tem a sua respectiva função. Como nós somos em muitas pessoas, tirando o Vinícius, que atualmente ele está no Acre, aqui nós somos muitas pessoas muito próximo fisicamente um do outro. Quando a gente criou a ONG em 2014, o nosso foco principal qual que era? Era a gente conseguir levar informação para a população, para tirar um pouco o distanciamento que teria entre a academia e a população e tentar, com informações corretas e significativas, tentar levar um pouco diminuir a quantidade de bicho que acabava sendo morto pela população de modo geral, tá? Então esse daí era o nosso foco principal. A gente começou a fazer um monte de evento nos primeiros anos, sem seguir uma linha muito específica. A gente queria testar muita coisa para ver o que ia funcionar, o que não ia funcionar. A gente percebeu que para a gente poder dar conta de atender todas as escolas, todas a requisição da população, a gente funcionaria melhor se a gente focasse em algumas datas, concentrasse os nossos esforços para fazer alguns eventos em algumas datas específicas e daí então começar a trabalhar direito, né? Começar a trabalhar mais focadamente. Então o que aconteceu? A gente acabou estabelecendo, desde 2014, 2015, a gente participa de alguns dias mundiais aqui no Brasil. A gente foi a segunda pessoa, o Instituto Boitatá foi a segunda instituição a organizar um evento para o Dia Mundial do Salvem os Sapos. Tá? Então esse Dia Mundial ele é lá de uma ONG dos Estados Unidos que chama Save the Frogs, eles que lançaram essa data e eles fazem evento no mundo inteiro. O mundo inteiro acabou aderindo a essa data e fazendo eventos também de divulgação com anfíbios nessa mesma data. Então é sempre o último fim de semana, o último sábado. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu na nossa experiência que o que acontece? A gente faz muito projeto no zoológico aqui de Goiânia e a gente também acaba visitando muitas escolas aqui de Goiânia e da região, de Anápolis, das cidades mais próximas, né? A gente também tem muito contato com voluntários e pessoas de outras cidades que também querem participar. Então, se vocês quiserem participar, eu já conversei um pouco com a professora Roberta também,
vocês serão super bem-vindos de fazer alguns eventos aí na cidade nessas datas, e eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona a nossa estratégia de comunicação dentro dessas datas, tá? Mas assim, a gente trabalha em 4 datas principais, que o primeiro é o Salvem os Sapos, que pra gente é durante uma semana, que vai ser o que eu vou falar depois, né? Depois tem os Salve os Crocodilianos, as Tartarugas e por último as Serpentes. Então no Salvem os Sapos, o que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu que em vez da gente ficar falando todo mês, toda semana, todo dia, ir para algum lugar para falar um pouco, isso daí acabava perdendo, a gente acabava perdendo um pouco de disponibilidade de tempo, porque cada um tem as suas funções, tem as suas coisas para fazer no dia a dia em estudar. Então a gente acabou focando uma semana dentro das datas sugeridas. Então o que a gente faz? Nessa uma semana a gente organiza todas as pessoas e a gente tenta falar só sobre o táxon escolhido. Isso daí vai servir para todos os dias mundiais. Então para os sapos, para os crocodilianos, para as serpentes e para as tartarugas, tá? Então o que acontece? Primeiro de tudo, o que a gente faz? Dentro dessa semana, primeiro para a gente seleciona alguns estagiários, alguns voluntários, a gente dá uma capacitação, primeiro de tudo, dando uma cartilha para a galera poder ler. Essa cartilha daí, ela tem, para cada dia, ela é uma cartilha um pouco diferenciada, que tem as informações básicas sobre os bichos. Depois a gente passa uma apresentação padrão nossa, para eles estudarem, e conforme a gente já começa a se planejar 3, 4 meses antes do evento acontecer. Então esses 3, 4 meses antes, todo fim de semana, algum dos voluntários que foram selecionados, eles vão apresentar para a gente aquela apresentação padrão que a gente passou. Eles podem modificar à vontade, mas ali tem informação geral para qualquer pessoa poder pegar e poder explicar um pouquinho de cada coisa. Então fala um pouquinho de diversidade, fala um pouquinho de riqueza, fala um pouquinho da importância dos bichos na natureza, da importância dos bichos para a gente, um pouquinho da biologia deles, tá bom? Isso daí para todos os táxons. Depois disso, por que isso é importante? É importante que eles apresentem para a gente, porque normalmente quem é estagiário, quem é voluntário, normalmente está mais ligado à graduação. E essa galera da graduação ainda está pegando muita experiência em como apresentar em eventos, como apresentar projetos, como apresentar tudo. Então o pessoal ainda está muito travado. Então na hora quando você vai falar com a população, você tem que ter conteúdo para poder responder as perguntas, para poder ter um pouco melhor desenvoltura. Então a gente percebeu que essa estratégia da gente capacitar antes e de fazer algumas semanas a pessoa expondo para a gente e a gente poder ajeitar, aqui você tem que falar isso, aqui você tem que falar aquilo, muda um pouquinho a forma de falar, a gente percebeu que isso ajuda muito no desenrolar do dia a dia quando você está fazendo divulgação científica, tá? Então o que eu sugiro para vocês, quem quiser trabalhar um pouco com isso, começa junto a um grupo de pessoas e começa a falar sobre o assunto, começa a desenvolver a desenvoltura, né? Desenvoltura é bom, mas começa a trabalhar na desenvoltura, a falar mais sobre o assunto, a tentar falar de jeitos diferentes para poder atingir todos os públicos, tá? Que assim vocês vão vendo que vai ficando um pouco mais fácil de falar com as pessoas. O que acontece? Em todos esses dias mundiais, a gente consegue trabalhar direitinho. Qual que é a nossa principal estratégia que a gente trabalha? A gente foca uma semana. Então, por exemplo, o Dia Mundial do Salvem os Sapos, ele ocorre no último sábado de abril, tá? Todo ano, é sempre o último sábado de abril. A gente faz o evento, a Semana Mundial, né, do Salvem os Sapos. A gente faz o evento, na verdade, durante 2 semanas. Uma semana antes, uma semana depois. No resto do Brasil, todo mundo foca só no fim de semana, não tem problema nenhum. A gente tem mais gente, a gente consegue estabelecer um pouco melhor esse trabalho. O que a gente faz?
gente acaba indo de manhã e de tarde nas escolas. Então a gente pega um público infantil dos 6 anos até o público idoso. A gente vai para então a gente vai para creche, a gente vai para a escola fundamental, a gente vai para primeiro e segundo grau, a gente vai para a faculdade também, pega a EJA, pega um monte de instituições de ensino que a gente pega uma grande faixa etária e de pessoas que estão no dia a dia com contato com esses animais, tá? Uma coisa que é importante, a gente também vai a gente também fala com bombeiro, a gente também fala com outras populações, tá? Com outro público-alvo. Outra coisa que a gente faz bastante também, a gente faz um evento no zoológico. Então lá no zoológico, todo dia, as escolas acabam indo até o zoológico e lá a gente acaba passando a palestra para eles, tá? Então a gente ou vai até as escolas, faz a palestra e leva alguns animais fixados para eles poderem ver, ou então a escola leva até o zoológico e também eles têm todo esse acesso à informação, tá? O que é importante, aqui são algumas dicas que eu falo, o que é importante a gente usar na divulgação científica? Primeiro de tudo, a gente tem que ter estudado bastante. Então todas as informações têm que estar na nossa cabeça. Nunca adianta você falar, não, eu acho que eu sei mais ou menos disso. Não, você não sabe mais ou menos disso. Se você falar uma informação errada para as pessoas, você tem que saber que, porque você está fazendo essa divulgação, essa informação errada que você passar, ela vai passar adiante infinitamente, tá? Então, na verdade, se você não sabe direito sobre o assunto, você pode estar só propagando uma mentira ou uma inverdade, tá? Então, saiba sempre sobre o que você está falando. Segunda coisa de todas, trate todas as pessoas com muito carinho e muito respeito, não importa a classe social ou a idade que a pessoa tiver. Por que eu digo isso? Isso aí está ligado um pouco à terceira coisa. A terceira coisa que a gente sempre faz a gente sempre passa todas as informações que a gente tem para todos os níveis de conhecimento. Então, a aula que eu dou, a palestra que eu dou para as crianças, elas têm exatamente as mesmas informações que a palestra que eu dou na faculdade. Só que o modo de abordar essas duas informações acaba sendo um pouco diferente. Então, na faculdade eu acabo dando mais termos técnicos, acabo entrando mais, por exemplo, em nomes de espécies e informações mais técnicas mesmo, falando sobre estruturas e coisas assim. Desculpa. E para criança, a gente acaba falando a mesma informação, só que de uma forma um pouco mais palatável, um pouco mais fácil de digerir, né? Então, por exemplo, eu posso falar sobre reprodução. Então vou falar aqui os bichos, por exemplo, sapo. O sapo vocaliza, o macho atrai a fêmea e tem diferentes estratégias reprodutivas. Na faculdade, daí eu falo um pouco sobre a estrutura, como é que faz. O sapo ele puxa o ar, passa pela traqueia, ele pode segurar e ficar fazendo eco na cavidade. Isso daí eu falo tudo na faculdade. Mas isso daí eu também posso falar para as crianças. Então ir para a criança é muito legal, sempre vai depender da sua experiência que você tiver, para saber se eles estão entendendo ou não o que você está falando e para saber se aquela informação é importante ou não ser falada, tá? Mas para eles tem que ser um pouco mais físico. Então, por exemplo, se você for falar de canto, você pode falar para as crianças encherem o pulmão, botar a mão na garganta e daí fazer o som do sapo para eles ouvirem o som passando na traqueia, por exemplo, tá? Então é esse tipo de informação que sempre é interessante você mudar um pouco a forma de você abordar e de você passar. Por exemplo, um dia a gente foi fazer uma palestra sobre serpentes e um moleque de 6 anos, eu perguntei, qual que é a maior serpente que tem no mundo? Daí todo mundo falou, tal, sucuri, piton, não sei o que, e um moleque de 6 anos pegou e falou, é a titanoboa. Então, assim, as pessoas, os alunos, as crianças principalmente, eles são esponjas, eles escutam muito toda a informação que você passar, eles querem saber. Então a gente sempre tem que tomar cuidado para falar um pouco sobre o tipo de informação que a gente vai passar, tá?
Então, só para mostrar para vocês o que é o cuidado que tem que passar tem que tomar um pouco quando for passar informação, a data mundial de Salvem as Cobras é dia 16 de julho. Só que a nossa realidade, o que acontece? No dia 16 de julho, a gente está no meio das férias. Então a gente não teria mais aquele público infantil de escola para poder ir fazer essas palestras. Está todo mundo viajando, então acaba diminuindo muito a quantidade de pessoas que tem na cidade para você passar as informações. Então o que a gente fez? A gente procurou uma outra data, e tem essa data, deixa eu mudar aqui a apresentação, aqui. E tem essa outra data, que é o Dia Mundial do Cuidado com a Picada de Cobra, tá? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente não tem tantos casos de óbitos quanto em outros lugares do mundo, né? Mas principalmente na África e na Ásia, lá tem uma quantidade muito grande, principalmente com naja e com mambas, tem uma quantidade muito grande de pessoas que vêm a óbito por causa das picadas de cobra, tá? Então, só para vocês verem, aqui ó, tem um monte de informação. 138 mil pessoas acabam morrendo todo ano por picadas de cobras. Aqui no Brasil, acho que 10 mil pessoas são picadas. Eu tenho que olhar os dados atualizados agora. Em setembro a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas algumas coisas que são bem interessantes, por exemplo, quando eu comecei a gravar essa aula, faz mais ou menos uns 18 minutos, tá? Eu cliquei aqui no site, e o site ele faz uma contagem da quantidade de pessoas que são picadas, a quantidade de pessoas que são picadas nesse tempo que está decorrendo, tá? Então isso aqui acaba sendo muito legal, porque você consegue saber no mundo inteiro quantas pessoas são picadas nesse período. Uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, que eu tô falando no tipo de informação, é que a realidade brasileira ela é completamente diferente da realidade da África e da Ásia. Então o que acontece? Aqui a grande maioria das picadas que a gente tem são com jararacas, tá? A maioria das picadas acabam não levando a óbito. Você pode perder um dedo, pode perder um pedaço, parece que eu estou diminuindo, né? Mas de verdade eu não estou diminuindo. Então você pode acabar perdendo alguma parte dos membros que a gente tem quando é picado com cobra. Só que aqui a gente tem o Butantan faz a vacina, ela é espalhada por vários hospitais ao longo do Brasil, né? Então a gente acaba tendo um acesso rápido ao antiveneno, que acaba levando um pouco menos de pessoas a óbito do que em vários outros lugares. Nas realidades da África e da Ásia, o que acontece? O tipo de peçonha das serpentes de lá, ela é bem diferente do tipo de peçonhas das serpentes daqui. Elas estão mais ligadas a questões neurológicas ou questões proteolíticas mais fortes do que as dos viperídeos. Então o que acontece? Principalmente na Índia, a gente tem muito caso de pessoa que acaba sendo amputada, perde uma perna inteira por causa de uma picada de uma naja, por exemplo. Então lá a gente tem um número muito grande de pessoas que vêm a óbito e um número muito grande de amputados. Quando você entra nas informações que tem aqui, para ver os filmes que eles têm, os materiais que eles disponibilizam, eles acabam pegando muito pesado nessa parte do lado mal da serpente, que você tem que tomar cuidado mesmo com a mordida de cobra, porque ela pode causar isso, isso e aquilo, e isso daí acaba ficando aumentando um pouco o lado negativo de toda a informação que poderia ser passada para os alunos. Isso daí acaba sendo um pouco ruim para a gente também, porque a gente, na verdade, a gente quer que as pessoas entendam um pouco sobre o que o bicho está vivendo, para você poder saber um pouco da biologia do bicho, para você poder saber melhor o que pode acontecer ou não. Então, para isso, a gente acaba trabalhando. Então, nosso foco principal de trabalho é no tete a tete, é pessoal, é visitar as escolas, conhecer as pessoas e falar com elas todas as informações, e a gente acaba trabalhando um pouquinho menos na parte de divulgação de mídia social. A gente quer tentar esse ano agora dar um gás um pouco maior sobre isso, tá? Então o que acontece? Será que é o nosso Instagram, quem não conhece, é Instituto Boitatá com o underline
no meio, né? Então a gente acaba fazendo um pouco um diferencial daquela informação que a gente colocou, por exemplo, no Dia Mundial do Cuidado com a Mordida de Cobras. Então aqui o que a gente faz? A gente acaba passando informação, primeiro, dos nossos parceiros, né? Obviamente, deixa eu mostrar aqui só o site. Aqui. Então tem o Pedro Peloso com o Projeto DOTS, tem o herpeto.org com o Rodrigo Tinoco e a Babi. Então o que a gente faz? Aqui tem um pouco das atividades que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, né? Então, para serpentes, o que a gente foca principalmente no quê? A gente foca em mostrar qual que é o hábito do bicho, qual que é o habitat do bicho, onde ele vive, o que ele come, como que ele caça. Essas são as informações que a gente coloca nas palestras, quando a gente faz um pouco da divulgação científica, para as pessoas entenderem os porquês que elas estão ali, e daí sim eles vão atentar o porquê que fulano de tal foi picado, porquê que o primo foi picado, porquê que tinha uma cobra dentro de casa, entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente faz, é isso que a gente fala, tá? Então vamos relembrar aqui, tá? Já está passando bastante o tempo aqui da minha hora, mas não tem como falar de divulgação científica sem falar essas coisas. Então vamos relembrar um pouco quais são as informações mais importantes que a gente sempre tem que ter para falar de divulgação científica. Primeiro de todos, sempre saiba bem o assunto que você vai falar. Nunca enrola, porque as pessoas sabem que você está mentindo. Dá para perceber na cara de vocês. Então nunca enrola. 2. Sempre passe todas as informações possíveis para as pessoas, desde que seja algo que elas queiram escutar. Não querer posição política, não isso. Mas, por exemplo, se você está falando sobre o tipo de veneno e a pessoa não está entendendo, você tem que ter um pouco de maturidade para perceber que a pessoa não está entendendo. Então você tem que mudar o nome. Em vez de você falar proteolítico, você vai falar que dissolve a carne, tá? Então você tem que procurar saber sinônimos das palavras e digerir um pouco mais a informação, já que a gente falou em proteolítico, né? E digerir um pouco mais as informações para ficar mais fácil para todos os públicos poderem compreender a mensagem que você quer passar, tá? Então, primeiro, saiba sobre o assunto. Segundo, passe o máximo de informação completa que seja possível e que a pessoa esteja conseguindo absorver. Terceiro, tenha empatia com as pessoas. Você tem que sempre saber que as pessoas de diferentes classes sociais têm experiências de vidas diferentes, então elas vão absorver as informações de jeitos diferentes, tá? Por exemplo, o pessoal que é um pouco mais simples, que mora mais na roça, eles têm muito contato com os bichos. Então eles vão saber, eles vão captar informação, às vezes eles vão ser mais cabeça dura para captar informação, só que se você souber falar, eles vão digerir melhor aquela informação do que você falou. Entendeu? Por exemplo, uma cobra assim, assim, assado. Aquela pessoa ela já vê aquela cobra no dia a dia dela. Então, às vezes é mais fácil você conseguir mudar a ideia dela do que você não conseguir mudar a ideia dela, tá? Dentro dessa empatia, a coisa mais importante que eu vou deixar para vocês, qual que é? Se uma pessoa falar uma coisa e ela estiver errada, você nunca vai falar para ela, nesse caso, né? Nunca vai falar, você é muito burro, acabei de falar isso aí, você não entendeu. Você nunca pode falar esse tipo de coisa. Quando você cria um atrito muito grande com a outra pessoa, você fecha uma porta. Ela nunca mais vai te escutar e toda a informação que você queria passar, você não vai mais conseguir passar, tá? Então, nesse caso, se a pessoa está falando um monte de coisa e está errado, você tem que falar, não, pois é, não é bem assim que funciona. O jeito que funciona é assim, assim, assado. E daí você começa a falar o jeito certo de como funciona, tá? Principalmente a história lá da cobra que mama, ela vai ser a história mais difícil de vocês conseguirem mudar na ideia, na cabeça de alguém, por vários motivos, tá? Mas ela vai ser a mais difícil de todos. E não tem problema. O científico é tentar fazer exatamente isso. Sempre chega com informações o mais digeríveis possíveis, o mais fácil das pessoas captarem, percebam se está funcionando ou não o que você está falando. Se não estiver funcionando, troca a forma de falar, troca o que você quer falar, troca a informação que você quer passar até conseguir caber na informação da pessoa.
E por último, a última dica que eu dou é assim: a gente tem que entender que nem sempre a gente vai conseguir passar a informação para todo mundo. Tem gente que simplesmente não capta as informações que você quer, não quer escutar e não quer saber as informações que você quis passar, tá? Então, às vezes, você tem que focar, tudo bem, você não quer saber, tudo bem, não tem problema. Vamos falar com uma outra pessoa que quer saber mais. A gente não pode desistir de todo mundo, só que se o nosso tempo for um pouco vago, a gente tem que escolher um pouco melhor as pessoas para falar. Por exemplo, uma dica de ouro agora que eu dou é: quando vocês forem nas escolas, acabem percebendo como que é a dinâmica daquela turma. Porque o que acontece? Nas escolas, com qualquer faixa etária, desde criança até mais velho, inclusive na faculdade, quando você tem um pouco de movimentação, você sempre vai notar, em qualquer palestra que você for dar, você sempre vai notar que tem alguns alunos que são mais líderes, tá? E esses daí vão tentar fazer uma piada, vão fazer assim. Então a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, de conseguir envolver eles, porque todo o resto da turma vai se comportar como eles se comportam. Ou então, quando eles estão fora do ambiente de estudo deles e estão, por exemplo, num parque municipal onde você vai dar a aula, ou você chamou para o pátio da escola para você dar a palestra, você vai ver que vão ter vários alunos que vão ficar muito próximo dos professores. E cada informação que você passa, você tem que perceber qual que é a reação do público. Então tem que perceber qual que é a reação, inclusive dos professores. Muitas vezes o que a gente percebe é que as crianças, elas não têm medo dos animais, mas alguns professores, principalmente algumas professoras com pererecas, né, têm muito medo dos animais, de perereca, sapo, essas coisas. As professoras acabam tendo um medo muito forte de anfíbios. Então, quando a gente está falando de anfíbios, a professora, ela faz assim: ah, que nojo e tal, e todos os alunos que estão na volta dela acabam copiando esse tipo de comportamento. Então é isso que tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes a gente tem que focar na professora, em quebrar o medo que a professora tem com aquele animal, para daí sim conseguir envolver todo o grupo. Eu acho que acabei falando bastante, né, gente? Espero ter conseguido passar um pouquinho das informações para vocês. Espero que seja bem proveitoso para vocês. A gente está aberto aí, quem quiser conversar é só mandar mensagem para a gente no Instagram. Alguns de vocês têm meu WhatsApp também, pode mandar mensagem no WhatsApp. Ou então converse com a professora Roberta, e a professora Roberta acaba falando um pouquinho com a gente também. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa conversa é um pouco disso. E eu venho aproveitar para vocês também falar que, junto com a parceria do Projeto DOTS e do herpeto.org, a gente está fazendo um podcast chamado No Brejo. A gente já gravou o primeiro, que é sobre fotografia da conservação, e a gente vai começar a gravar os próximos. Inclusive a gente já convidou a professora Roberta para participar. Então esse vai ser um outro jeito de a gente conseguir atingir uma outra mídia social com outras informações, tá bom? Então um forte abraço para vocês e vão conversando aí, que qualquer coisa a professora Roberta passa para mim as dúvidas que vocês ficaram. Um abraço e até mais.